atitude de Deus quem entende e obedece ao Senhor nesse assunto. Então, que o nosso desejo essa manhã possa ser não apenas entender, eu sei como o perdão funciona, mas que nós possamos provar do perdão, perdoando, pedindo perdão quando necessário, reconciliando. Esse é o propósito dessa série de mensagens, porque se nós queremos ter uma vida plena, queridos, uma vida cheia da presença de Deus, nós precisamos entender o perdão do Senhor sobre as nossas vidas e precisamos praticá-lo sobre a vida de outras pessoas. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 18, vamos ler dos versículos 21 até o 35. Quem achou, diz assim: eu amo Jesus. E quem ainda não conseguiu achar, diz assim: eu também amo, rapaz. Eu estou aqui só a bênção, irmãos. Graças a Deus, ontem teve jantar de casais. Cadê os casais que estavam ontem no jantar? Foi só alegria, não foi? Tinha gente até internacional. Tinha um finlandês com a gente aqui ontem. Eu gastei quase nada de inglês que eu sei, errei todas as palavras, mas foi maravilhoso, queridos. Aí pode ser que a voz fuja um pouquinho, mas está tudo certo, você vai conseguir compreender, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, mesmo assentados, mas com reverência à Sagrada Escritura, assim nos diz o Senhor nessa manhã. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Ore pela minha vida, pela sua vida nessa manhã. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra no dia de hoje.
Queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de não apenas ouvir um sermão, ouvir uma palavra, mais uma palavra de domingo. Não, Deus, que essa manhã seja uma manhã de acertar rotas, de corrigir posturas, de mudar entendimentos, porque a Tua palavra diz que nós somos transformados e renovados pelo nosso entendimento, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Deus, e há uma parcela dessa vontade, há uma parcela dessa boa vontade que só será experimentada quando nós vivermos o perdão. Pai Santo, que a Tua igreja encontre, ó Deus, aquilo que ela necessita para o seu crescimento, Pai. Eu não sou capaz de mudar corações, mas a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, e que ela faça isso hoje em nossos corações e em nossas vidas. Assim nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Queridos, o título da nossa mensagem hoje é O Único Credor. Vamos ver isso juntos? O único credor. Credor, não apenas nessa passagem, mas na linguagem de um modo geral, é alguém que tem uma dívida a cobrar, né? Você faz uma compra, passa ali no cartão, logo aquele banco que é administrador daquele cartão de crédito é seu credor, você deve ao banco. E nós, queridos, encerramos essa série de mensagens sobre o perdão com a melhor história de Jesus sobre o assunto, ou a melhor ilustração que alguém poderia contar sobre o perdão foi, fruto da mente de Cristo, com toda a sua sabedoria. E nós sabemos que as parábolas, elas tinham esse objetivo. Jesus disse explicitamente aos seus discípulos: olha, a vocês, discípulos, é dado conhecer todos os mistérios, todo o conhecimento do reino dos céus. Mas a eles, àqueles que ainda não tinham entendido o ministério de Cristo, tudo lhes é contado por parábolas. E por mais que as parábolas elas ilustravam situações do dia a dia daquelas pessoas que ouviam, muitos não entendiam. Ou muitos estavam com o coração tão endurecido que não eram capazes de absorver aquele ensino que estava sendo dado por Jesus. Isso aconteceu muitas vezes. E queridos, quando nós pensamos sobre esse assunto e sobre essa parábola em particular, já já você vai entender por que eu intitulei essa mensagem de hoje, esse sermão de O Único Credor. Embora nós temos aqui dois credores, o rei e o chamado credor incompassivo, que é o nome que se dá a essa parábola, na verdade, assim como nessa história, nas nossas vidas, do ponto de vista espiritual, é importante que eu e você entendamos isso hoje. O único credor que existe é Deus. Então, esse poderia ser um outro título para essa parábola: a parábola do verdadeiro credor, a parábola do único credor, a parábola daquele que tem de fato o direito de ser o credor. O personagem central, embora a gente costuma chamar essa parábola de parábola do credor incompassivo, não é o homem que não perdoou o seu conservo. O personagem principal é o rei, que é uma ilustração para o nosso Pai. Essa é uma daquelas parábolas chamadas parábolas do reino. E é por isso que Jesus começa com ela dizendo: o reino de Deus é semelhante a. Porque sempre que Jesus queria ilustrar algum aspecto do reino de Deus, contando uma parábola, ele dizia isso: o reino de Deus é semelhante a essa história. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que distribuiu a medidas de fermento numa farinha. O reino de Deus é semelhante ao reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Então, aqueles que deveriam atentar, obedecer, viver os princípios que estão sendo elencados aqui nessa parábola, são aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ah, pastor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas a gente às vezes precisa dizer o óbvio, não é verdade? De modo que, sempre que eu falo sobre aqueles que pertencem ao reino, eu trago uma orientação para a igreja. Eu vou repeti-la hoje, essa manhã. Nunca espere de quem não faz parte do reino de Deus o comportamento, o jeito de viver de alguém que faz. Tem muita gente que fica frustrada: porque fulano agiu assim comigo. Certo, mas ele é temente ao Senhor, ele é uma nova criatura. Não é ímpio. Por que você está esperando um comportamento cristão de um ímpio? Ele é ímpio. Ele não tem uma nova natureza. Ele não nasceu da água e do Espírito.
Ele não passou das trevas para a luz. Então, sempre grave isso na sua mente. Muitos sofrimentos na sua vida. A gente falou sobre sofrimento na EBD, né? Mas de um outro ponto de vista. Muitos sofrimentos na nossa vida, eles seriam evitados se nós entendêssemos que não podemos esperar de velhas criaturas atitudes que só são de novas criaturas. Amém? Pegou aí? Então, queridos, esta parábola, este ensino é para aqueles que fazem parte do reino, aqueles que amam o reino, aqueles que buscam em primeiro lugar, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Os ímpios, aqueles que não fazem parte do reino, eles estão vivendo pelas demais coisas. Nós vivemos pelo reino e pelo rei. Amém? Então, queridos, voltando aqui para a nossa reflexão, ela começa, e eu acredito que a divisão da NVI, a divisão de títulos, ela foi muito correta, porque essa parábola ela não começa com a contação da parábola. Ela começa com uma pergunta, né, que Pedro faz para Jesus. Se você observou, Pedro chega para Jesus e disse: ô mestre, me tira uma dúvida, né? Que nem a gente faz na EBD, que nem a gente faz no encontro teológico que teve ontem, né, do seminário. Me tira uma dúvida. E essa dúvida de Pedro, queridos, ela toca nesse tema e por isso Jesus conta essa parábola. Mas eu devo dizer que é difícil, sabe? A gente falar sobre, ou explicar essa parábola, que é o nosso propósito aqui, hoje a mensagem é um pouco mais expositiva. Explicar essa parábola no contexto que a gente vive. Sabe por quê? Porque nós somos um povo, e eu digo agora a nação brasileira de modo geral, que banaliza a dívida. Nós somos uma nação de endividados. Nós somos uma nação que, por diversos fatores que não cabe aqui a gente falar, talvez seria melhor numa roda de conversa, né, tomando um bom café e conversando sobre coisas assim. Por diversos fatores, nós somos uma nação que as pessoas não conseguem ou se planejar, ou se organizar financeiramente, ou fatores externos acabam interferindo na vida de uma pessoa e a pessoa se endivida. Mas o problema não é apenas que nós, brasileiros, de um modo geral, nos endividamos, nos comprometemos financeiramente. Em alguns lugares isso é glamourizado, isso é bonito. Quem aqui nunca ouviu o ditado, devendo e luxando? Quem já ouviu esse ditado? Estou devendo e luxando. Esse ditado mostra que a gente não sabe o peso que tem uma dívida. Como nação, entende? Nós como povo, nós não temos essa compreensão do que é eu ter uma dívida com uma outra pessoa. Aqui eu falo, obviamente, do financeiro. Então é difícil você explicar, falar sobre dívida no meio de milhões de endividados, né? Como eu disse, por diversos fatores. Às vezes a dívida ela não é só porque eu não me organizei, eu não me programei. Há fatores externos, eu sei. Há sinistros, há intercorrências, há coisas que acontecem e que nos desplanejam. O problema não é ter dívida, o problema é glamourizá-la. É não dar a ela a devida importância. É não agir com responsabilidade a respeito das dívidas que nós temos, ou que possamos ter. Mas ainda assim, aqui há uma lição que nós podemos extrair, queridos. E como eu disse, ela começa com uma pergunta. Uma pergunta do apóstolo Pedro, que tem em mente um ensino judaico. Os rabinos judaicos, eles diziam, já naquele contexto, né, os comentadores da Torá, os ensinadores judeus, eles diziam que o máximo possível de você perdoar uma pessoa é 3 vezes. Ou seja, eu errei com Miguel. Uma vez Miguel perdoou. 2 vezes a mesma coisa perdoou. Na 3ª vez, Miguel diz assim, strike 3, né? Como dizem nos filmes, né? Strike 1, strike 2, strike 3. Já era, pastor, nunca mais quero ver a sua cara. Assim ensinavam os rabinos judeus. Que 3 era o número perfeito de perdão. Mas Pedro, ele estava, né, com uma medida melhor. Ele estava com uma intenção melhor. Ele disse, eu estou com um mestre que é melhor do que todos os outros, eu vou chegar. Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E por que Pedro coloca essa qualificação na pergunta? Porque o texto anterior, a passagem anterior, e eu recomendo que você leia ela, a partir do versículo 15, Jesus está ensinando como tratar a ofensa de um irmão. Jesus diz, olha, se um irmão pecar contra você, se ele lhe ofender em alguma coisa, vai e trata com ele. E aí Jesus ensina um processo de como tratar a ofensa que alguém
faz. E aí Pedro, com esse ensino em mente, ele diz, rapaz, se a ofensa de alguém, se o pecado de alguém pode levar até a expulsão da igreja, né? Inclusive essa é uma das poucas passagens que Jesus usa a expressão igreja. Aí Pedro diz, o negócio é sério, então tem que perdoar. Então, mestre, será que o certo é perdoar 7 vezes? E aí, com essa medida perfeita, né? Essa medida completa de Pedro, Jesus responde, eu lhe digo não até 7, versículo 22, mas até 70 vezes 7. Algumas poucas traduções colocam 77. Será que Jesus estava dizendo, olha Pedro, não, você não tem que perdoar 7 vezes, tem que perdoar 490. Será que era isso que Jesus estava dizendo? Não, querido, Jesus estava dizendo que no reino de Deus, o perdão não tem limite. Para aqueles que estão dentro do reino, o perdão é um exercício, como a gente colocou nos devocionais da família nesse mês de maio. O perdão é um exercício para o qual o crente deve estar aberto todos os dias. Você acorda e está aberto a comer um misto quente, né? Assadinho da sua esposa. Maravilhoso. Você acorda e está aberto para ir trabalhar, está aberto para, enfim, encontrar pessoas, né, para sair com a sua esposa, fazer algo com o seu filho. Você também deve estar aberto a perdoar todos os dias. É isso que significa 70 vezes 7. Alguns autores estudiosos fazem um paralelo com o texto de Gênesis capítulo 4, que conta a linhagem de Caim. Quantos já viram esse texto? Da linhagem de Caim, Gênesis 4. Amém? E aí naquela linhagem de Caim tem um que é pior do que Caim. Caba ruim. Ruim. Como brincava o nosso irmão Zenildo, né? O irmão Zenildo, alguns conheceram aqui, ele chegava para uma pessoa novata assim na igreja, com um novo convertido, chegava assim, você é de onde, meu irmão? O caba dizia, eu sou de tal cidade. Ele veio da terra de cabra ruim. Aí, peraí, irmão, por quê? Nunca vi uma lá que desse leite. Aí ele fazia essa piada de tiozão. Todo novo convertido que chegava, ele fazia essa brincadeira. Mas há um homem na descendência de Caim, um camarada ruim, chamado Lameque. Caim recebeu um veredito sobre a vida dele, de que todo aquele que matasse Caim, ou qualquer pessoa que matasse ele, seria vingado 7 vezes. E aí Lameque, ele escreve um poemazinho bem bonitinho para as esposas dele, Ada e Zilá. Não, é isso mesmo. Ele escreve um poema para as esposas dele. Olhe, eu matei um menino porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7, ou 77 vezes. Isso mostra, queridos, que o reino de Deus, ele tem uma disposição contrária à descendência de Caim, que além de ser uma descendência real ali no texto, simboliza qual é o padrão do mundo. O padrão do mundo é que se o mal é feito a mim, eu quero que a pessoa exploda. Eu não quero só que o mesmo mal aconteça para ela. Se alguém pisa no meu calo, eu não quero que pisem no calo dela, eu quero que tore o pé. Esse é o padrão do mundo, desproporcional. Lameque diz, eu matei um menino porque me feriu. E a justiça do mundo é desproporcional, mas Jesus diz, no reino de Deus não é assim. Nós acordamos todas as manhãs abertos a uma série de coisas, dentre elas, perdoar. Dá um toque aí no ombro do seu querido, da sua querida aí bem próximo, você diz assim, acorde todos os dias, disposto a perdoar, em nome de Jesus. Então aqui a questão é sobre disposição e não quantidade. Jesus não estava fazendo contas, ele estava mostrando que há uma desproporcionalidade na justiça do mundo. E por outro lado, essa desproporcionalidade só pode ser vencida pela proporção do reino, 70 vezes 7. Esse exercício constante, essa disposição de coração, esse entendimento. Será que a gente tem tido essa disposição, queridos? Ou será que diferente daquilo que eu disse para você dizer, para a pessoa que está do seu lado, a gente acorda assim, com sangue no olho, e dizendo assim, o primeiro, eu quero só que um me diga que eu estou feio. Eu quero só que alguém me feche no trânsito. Hoje, como se diz lá mais pro sertão, eu já acordei mordido do poico. Já ouvi? Lá em São Luís tem isso? Tem não, né? Graças a Deus. Essa disposição
disposição, essa belicosidade, essa violência, ela é o padrão do mundo, queridos. A palavra de Deus nos ensina a despirmos do velho homem, ou seja, tirar as roupas velhas e nos revestirmos do novo homem, amém? Você não faz parte dessa desproporcionalidade. Nós não fomos chamados para esse tipo de coisa. A segunda coisa que essa parábola, ou essa passagem vem nos ensinar, é que esse credor, o personagem principal, ele tinha uma dívida, ele é um credor compassivo. Há dois credores aqui, como eu disse, embora na prática só há um, e eu já vou explicar por quê. Embora a parábola seja chamada parábola do credor incompassivo, falamos na verdade do verdadeiro credor, o único credor. E aqui, queridos, Jesus em poucas linhas, ele apresenta como a justiça e a misericórdia de Deus elas agem. Perceba que esse rei que ilustra Deus, que ilustra o nosso Criador, que ilustra o dom das nossas vidas, ele tinha noção de quanto aquele homem devia a ele. Se você lembra da mensagem que eu preguei nos Salmos esses dias, nessa temática de perdão eu falei, né, o Salmo diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os nossos pecados, quem sobreviveria? E eu disse naquela mensagem, olha, Deus é capaz de registrar, Deus tem direito de registrar, e Ele tem sabedoria suficiente para fazer isso. Foi uma das coisas que nós comentamos naquela mensagem. E isso está expresso aqui nessa passagem. Aquele homem devia uma quantidade absurda de dinheiro. Ele devia uma quantidade de talentos, 10.000 talentos. E o talento é uma medida de 35 quilos. Então você faz as contas aí e vê quanto é que ele devia de prata aquele homem. Era uma quantidade absurda, era uma soma impagável, era uma dívida astronômica. E o Senhor sabia disso. Ele sabia dessa dívida. O mesmo acontece conosco, meus irmãos. Deus sabe, Deus conhece cada um dos meus e dos seus pecados. Cantamos aqui a canção do publicano, que eu sou apaixonado por essa música. E ela nos fala sobre essa capacidade que a natureza humana tem de só pecar. É incrível. Somos experts nisso. E Deus tem conhecimento detalhado de cada uma dessas coisas, como Ele tinha da dívida desse homem. Deus é compassivo, queridos. Deus é esse credor cheio de compaixão. Compassivo é de compaixão. Deus é um credor cheio de compaixão, mas isso não significa que Ele não saiba da nossa dívida. A prova que Deus sabe da nossa dívida é o fato dele ter pago ela na pessoa de Cristo Jesus. Deus sabia muito bem da nossa dívida. Deus tinha conhecimento dos nossos débitos. Diferente dos endividados dos nossos dias que ficam, né, escapa do Serasa, renegocia, né, faz um acordo, tal, e vai ali, vai para lá. Deus conhece. Deus sabe. Diferente de qualquer órgão de fiscalização do consumidor, né, e das compras de modo geral, Deus conhece as nossas dívidas. Deus é o único credor verdadeiro. Sabe por quê? Vamos pensar, vamos usar a lógica aqui agora. O credor incompassivo tinha um conservo que devia a ele 100 denários. Pequena quantia, né? Mas tendo em vista que ele devia tanto para o rei, aquele dinheiro do conservo não era do credor incompassivo. Ele tinha que usar para pagar a dívida dele. Ou seja, Deus é o único credor que existe, queridos. Deus é o único que pode cobrar pecados. Esse poder não está nas nossas mãos. Deus é o verdadeiro credor. Deus é o único credor. Deus, Ele estava, de fato, nessa posição. Sabe por quê? E aí nós falamos do ponto de vista espiritual. As pessoas, quando elas estão resistentes a perdoar, elas dizem assim: você não sabe o que foi feito contra mim. Querido, nenhum pecado em essência é contra você ou contra mim. É contra Deus. José, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele disse algo que lembra isso. Ele disse: Deus me defenda, num nordestino bem bom. Deus me defenda de pecar contra o meu Deus. Qualquer dívida espiritual, queridos, é dívida para com Deus. Porque Deus é que é plenamente santo. Deus é que, de acordo com Abacuque, é tão puro de olhos que ele não pode nem ver o pecado. Deus é que é o verdadeiro credor. Então, quando você
Igual fez o credor incompassível. Você diz assim, eu não consigo perdoar porque só eu sei o que fizeram comigo. Nada foi feito contra você, querido, de modo específico, do ponto de vista espiritual. Foi feito contra Deus. Claro que gera efeitos na sua vida, porque o pecado gera consequências na vida de todas as pessoas e no universo de um modo geral. A terra é do jeito que é por causa do pecado. Mas entenda, a ofensa, o pecado, ele é primeiramente contra Deus. E se o Deus que perdoa olha para nós assim, e olha a gente vendo assim, dizendo, eu não perdoo não, o que você acha que ele pensa? O que você acha que Deus, que é o verdadeiro credor, olha? Imagina, eu devendo R$200 a Maíra. Tô não, né? Imagina eu devendo R$200 a Maíra, e aí uma pessoa vem, né, uma pessoa a quem eu devo, ou que me deve R$50, né, e eu faço como credor incompassivo, como se eu tivesse aquele recurso na minha mão. Quando nós não perdoamos, nós agimos como se nós tivéssemos algum recurso na nossa mão. E quem é o dono de todas as coisas, inclusive do perdão, como nós meditamos há 2 semanas? É Deus. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Amém? Então, esse servo, esse chamado credor incompassivo, quando ele se vê diante dessa soma incalculável, ele faz um apelo, ele se prostra, e ele diz, olha, me dê um tempo, tenha paciência, e eu vou pagar toda a dívida. O pedido daquele homem não é pela anulação da dívida, perdão. É um pedido por tempo para pagar. E aí o Senhor responde com misericórdia, queridos. O rei responde com misericórdia. Ele não disse assim, pronto, eu dou tempo a você, pague a dívida, porque não tinha como pagar. O mesmo Deus faz conosco. Deus não disse assim para a gente, olha, vai sendo bonzinho aí, vai ajudando as pessoas, vai deixando de falar palavrão, vai pagando a dívida. É impossível, não há bom que seja capaz de pagar essa dívida com o Senhor. É por isso que, assim como na parábola, Deus anulou, como diz o apóstolo Paulo, toda a escrita de dívida contra mim e contra você. Quitou o débito. Não há mais dívida. Não há mais saldo devedor. Não há cheque especial no vermelho. Quitou. Então, veja que misericórdia, além da expectativa daquele servo. Ele vinha com um pedido para um adiamento, para paciência. Mas a resposta misericordiosa daquele rei é uma resposta de anulação total do débito. Não é que eu vou dar um tempo para você pagar. Não, está pago. Está saldado. Está perdoado. Assim Deus fez comigo e com você. Deus não colocou um prazo, Deus não pediu que você esperasse, Deus não disse eu vou ver. Deus, Ele provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores. Deus não deu um tempo porque Ele sabia que a gente não conseguia com esse tempo, e com tempo nenhum, nem a eternidade. Se colocasse nas nossas mãos a eternidade, nós conseguimos por nós mesmos pagar o preço pelo pecado, queridos. E Ele perdoa essa dívida, Ele anula essa dívida. E aqui estão, queridos, a justiça e a misericórdia de Deus para com as pessoas. Na Bíblia, Deus é apresentado como Deus justo, queridos, desde o princípio. Mas se tem uma porção da Bíblia que mostra como a justiça de Deus, ela sempre vem junto da sua misericórdia, porque a gente não aguenta. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Adão e Eva pecaram contra o Senhor, e em vez de uma justiça fulminante, um juízo imediato, né, Adão e Eva serem lançados diretamente no inferno, Deus desvia. O nome disso na teologia é maldição mitigada, reduzida. Deus desvia a sua ira, para que Adão e Eva eles não sofressem o castigo eterno que já era devido a eles. E esse padrão de Deus, da sua justiça, sempre vinha acompanhada da sua misericórdia. É um padrão ao longo de todo o Antigo Testamento, na verdade, de toda a Escritura. Veja como Deus várias vezes fez isso com a nação de Israel, aquele povo reclamão, murmurador, enquanto eles iam para a terra de Canaã, a terra prometida. Eles reclamavam porque não tinha carne, eles reclamavam porque não tinha pão, eles reclamavam porque não tinha água, eles reclamavam porque era quente demais, eles reclamavam, né?
Tudo reclamavam. E algumas das vezes, essa reclamação, para usar uma expressão muito comum para quem gosta de assistir futebol, era uma reclamação assintosa. Era aquela reclamação do jogador quando ele toma o cartão vermelho, ele que só falta dar na cara do juiz. E aí ele é expulso muitas vezes por causa da reclamação assintosa. Assim era a reclamação do povo de Israel, assintosa, afrontando a soberania de Deus. Aí Deus fazia assim, pragas aconteciam. Há uma passagem que menciona que por conta da murmuração dos filhos de Israel, Deus enviou serpentes. E as serpentes começam a picar as pessoas, começam a adoecer e a morte se aproximando. E elas faziam aquilo que elas sempre faziam numa situação como essa. Elas iam clamar a Moisés. Oh, Moisés! E aí aí Moisés fez o que ele sempre fazia também. Ele ia falar com Deus. Senhor, mais uma vez, cá estamos lá de novo, né? Como dizia Chaves, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Aí Deus diz, faça uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado e olhar para essa serpente, vai ser sarado do veneno e da ferida. Justiça, misericórdia. A justiça de Deus sempre vem acompanhada, principalmente para o seu povo, da sua misericórdia. Porque se não fosse assim, meu querido, minha querida, a gente não estava nem aqui, cantando que nem a gente cantou, adorando como a gente adorou, rindo como a gente riu. Nenhum de nós estaria aqui se a justiça de Deus não fosse temperada com a sua misericórdia. Essa é uma frase dos puritanos. Os puritanos diziam isso, que a justiça de Deus é temperada com a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, diz a palavra do Senhor, estão sobre todas as suas obras. Todas as obras de Deus têm misericórdia. E Maíra explicou no sermão que ela pregou no primeiro domingo, misericórdia é o coração de Deus na nossa miséria. Quando Ele coloca o seu coração na nossa miséria. E esse, louvado seja o Senhor, é o credor que nós temos. Um credor que não está irado eternamente, que não deseja continuamente fulminar o seu povo, mas que é cheio de misericórdia. Como diz o profeta Jeremias, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então por que você e eu devemos acordar abertos a perdoar e ao perdão todos os dias? Porque hoje, amanhã e no próximo dia, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre nós. Estarão sobre todas as suas obras, e sobre a minha e sobre a sua vida. Mas o que vemos no comportamento desse outro homem que foi perdoado, que teve a sua dívida saldada, mesmo tendo pedido apenas um prazo para pagar. Esse homem que não tinha recurso para saldar a sua dívida, mas teve ela toda anulada. Qual é o comportamento desse homem? E qual é, muitas vezes, o meu e o seu comportamento, queridos? Esse credor é desproporcional. Ele tinha uma dívida comparada à sua. Aquele conservo tinha uma dívida irrisória, queridos. Denário era um dia de um trabalhador braçal. Algumas traduções, ao fazerem esse processo de conversão, dizem que talvez ele devia algo em torno de 150 a 180 dólares. Essa informação está na Bíblia de Estudo da King James. Quando a gente olha para essa desproporcionalidade, ela é vivida por cada um de nós quando nós não perdoamos. Grave uma coisa hoje: não importa o que alguém fez a você, isso não é nada comparado com o que você fez contra Deus. Não importa o que alguém tenha feito contra você, isso não é nada comparado com o que você fez contra Deus. Tiago diz que se alguém transgride um mandamento da lei, eu tenho certeza que aqui nesse auditório bonito, cheiroso, mesmo vocês sendo tão lindinhos aqui olhando de cima, todo mundo já transgrediu pelo menos um mandamento. Um dos mandamentos da lei do Senhor. Tiago diz que alguém que transgride um mandamento é culpado de toda a lei. Porque o mesmo Deus que disse não matarás, disse não adulterarás. É o mesmo Deus. O que torna, grave isso, o que torna a nossa dívida para com Deus grande não é o pecado em si,
mas o caráter de quem é ofendido. É por isso que qualquer coisa que fizerem contra nós não é nada comparado com o que a gente fez contra Deus. Porque comparado com Deus nós não somos nada. Então, queridos, essa desproporcionalidade, ela está presente aqui na vida desse homem, muitas vezes na nossa, quando nós não liberamos perdão, quando não perdoamos aquele que nos ofende, quando não deixamos passar aquele mal, quando não relevamos, quando não esquecemos aquele mal que foi feito, de um modo a não cobrar a dívida. Não perdoar, por mais que você não diga isso para a pessoa, é cobrar uma dívida. É dizer, eu não te solto, você está preso. O credor incompassível, quer dizer, é desproporcional. Primeiro, porque ele não entende que qualquer dívida que eles tivessem era com o rei. Ele era devedor do rei, o outro, por tabela, era devedor do rei também. Assim como cada um de nós. Segundo, porque ele era incapaz de ver que ele não é melhor do que o seu conservo. Ele é um devedor assim como ele. Infelizmente, queridos, acontece um fenômeno que eu não consigo explicar no meio dos evangélicos de um modo geral, que a gente entende que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, conforme Hebreus capítulo 2. E depois que a gente entra na igreja, por algum motivo a gente acha que a gente é brilhantezinho demais, bonzinho demais, e que a gente é melhor do que os outros. O que é que muda de um estado para o outro? É a presença de Deus em nós, queridos. É por isso que nós precisamos buscar essa presença, porque a única distinção que há entre nós e aqueles que não servem a Deus é a presença dele na nossa vida, só isso. Se não houver essa presença, somos, assim como Moisés disse a respeito da nação de Israel, quando ele estava clamando ao Senhor para que Deus não abandonasse Israel, Moisés disse assim, a gente vai ser igual a todo mundo. E se nós não vivemos essa vida de perdão, nós estamos sendo igual a todo mundo. Do mesmo jeito. Então nós precisamos entender, queridos, que um mundo sem misericórdia é um mundo impossível. Nós vivemos a sociedade do cancelamento. Nós vivemos dias de cancelamento, em que há uma espécie de guilhotina pública, principalmente nas redes sociais. Ontem teve um jantar, foi redes sociais. Há uma espécie de guilhotina pública na praça da rede digital, que se alguém alguma vez disse qualquer coisa errada, e essa pessoa quer corrigir, quer ser melhor, quer fazer alguma coisa diferente, aí a pessoa vai resgatar, porque você naquela época disse isso, saia do nosso meio. E essa cultura de cancelamento tem invadido a vida das pessoas. De um modo que, se Jesus nos ensinou a andar mais uma milha, quando nós somos ofendidos, a gente diz assim, pronto, fique você aqui, ou no quinto dos infernos, e eu vou. A nossa justiça, diferente da de Deus, muitas vezes é sem misericórdia. Corta a cabeça dele. De modo que a gente tem visto até, irmãos, pastores, ou pretensos líderes do povo de Deus, orando para, eu queria que fulano morresse. Que oração é essa, querido? Onde foi que... pastor, mas é porque o senhor nunca viu que lá nos salmos tem os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos de Davi pedindo a justiça de Deus. Sabe onde foi que os salmos imprecatórios se concretizaram? Em Jesus, querido. Todos os salmos, aquele salmo, por exemplo, né, em que o salmista clama, né? Ai, quem dera um filho de um babilônio que não tem a sua cabeça esmagada numa pedra. Você diz, misericórdia. Mas, queridos, não foram os filhos dos babilônios que tiveram isso. Foi Jesus que foi esmagado. Então, quando você pega um salmo em que Davi ou o salmista clama a justiça de Deus e usa esse salmo para orar que fulano, ciclano morra, você está totalmente contrário ao coração de Deus, queridos. Você está na direção oposta. Fulmina ele. Vai pedindo. Bate e volta. Vocês estão entendendo, amém, queridos?
A nossa justiça não pode ser sem misericórdia. A justiça é necessária. A justiça é importante. Você deve ter consciência daquilo que é certo e do que é errado. A palavra de Deus diz em Isaías: ai daqueles que chamam ao mal bem, bem mal, ao amargo doce, ao doce amargo, à luz trevas e às trevas luz. A gente precisa ter um padrão. Não estou dizendo que você deve, o pastor disse que é para perdoar, então não tem nem certo nem errado. Não, certo e errado existe. Pecado existe. E a justiça, em contrapartida, precisa existir. Mas justiça sem misericórdia é contrário ao caráter de Deus. Eu quero que você vá comigo agora para um dos meus versículos preferidos da Bíblia, se não o Tiago, capítulo 2. Tiago 2. A partir do versículo 12. Logo depois da passagem que eu acabei de citar aqui sobre os mandamentos de Deus. Olha o que diz, Tiago 2, versículos 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Ele vai explicar. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso significa, queridos, que diferente desse credor incompassivo, que foi preso até que a dívida seja quitada, isso significa que nós só escaparemos desse mesmo tipo de prisão com referência à condenação eterna. Jesus está fazendo uma referência à condenação eterna aqui. Se nós exercermos justiça com misericórdia. Se nós tivermos um padrão reto e justo para julgar as pessoas. Queridos, eu tenho visto corações se fechando. Eu tenho visto, na vida de um modo geral, essa cultura de cancelar, de matar as pessoas. E o prejuízo que ela pode trazer para a vida das vidas de um modo geral, para a vida das vidas. O ano passado nós tivemos um período de jejum e oração que o tema foi Perfeito Amor. E um dos devocionais tinha por título Lápide. Eu vou mandar ele novamente nos grupos, nas listas de transmissão por esses dias. E esse devocional ele era baseado no texto de 1 João que diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vós não sabeis que todos aqueles que odeiam seus irmãos são assassinos? E por isso que o título do devocional é Lápide. Porque eu tenho acompanhado histórias, tenho visto muitas vezes pessoas por não usarem o mecanismo do perdão de Deus, não utilizarem desse remédio santo, matarem pessoas no seu coração. E a cada nova decepção, uma nova lápide. A cada nova frustração, lápide. A cada novo pecado, na ofensa, lápide. Seu coração não foi feito para ser um cemitério, queridos. Há muitos corações que são cemitérios. E tantas pessoas que já foram mortas lá. Quantas vezes eu ouvi isso? Fulano está morto para mim. Misericórdia, querido. Não sejamos como o credor incompassivo. Não sejamos como esse homem. Em nome do Senhor Jesus. Vou pedir que você fique de pé. Feche seus olhos por um instante. Queria que você colocasse sinceramente seu coração diante de Deus essa manhã. No entendimento dessa palavra.
que foi ministrada hoje. De que o nosso coração não foi feito para ser um cemitério. Nosso coração não foi feito para ter lápides. Nosso coração deve ser um lugar de vida, queridos. Pai, nessa manhã eu oro, Senhor, pela Tua igreja, pela minha vida, Senhor, para que nós possamos aprender com o nosso Rei a termos uma justiça misericordiosa, Pai. A não seguir a lógica de Lameque, de Caim, a lógica da vingança, a lógica da desproporcionalidade, a lógica desses ditados terríveis que são ditos por aí, como a vingança é um prato que se come frio. Não há ninguém em sã consciência que queira comer o prato da vingança. Pai Santo, nós reconhecemos essa manhã que o Senhor é o único credor sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós nos comportamos como credor incompassivo, nós estamos agindo de modo tão tolo, Senhor, de um modo tão terrível, por não compreender que nenhum de nós é ofendido em essência, mas sim o Senhor. O Senhor Deus é ofendido todos os dias. O seu nome é desprezado todos os dias pelas pessoas. O teu santo nome é desprezado todos os dias, inclusive por cada um de nós. Mas todos os dias o Senhor decide nos perdoar. Todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre nós. Todos os dias há um banquete de graça disponível para mim, para os meus irmãos. Que direito eu tenho de cobrar mixarias, quando eu fui perdoado numa fortuna? Que direito eu tenho de fazer questão por coisas pequenas, simplórias, bobas, quando o preço da minha alma, a dívida é tão grande da minha alma, ela foi não adiada, não postergada, ela foi quitada. Que direito eu tenho, Senhor? Que em nome de Jesus, ó Deus, haja um fluir do perdão do Senhor aqui nesse lugar. Que nós sejamos reconhecidos como uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que exerce justiça com misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diante do grande juiz, todos nós estaremos um dia, e o Senhor vai olhar para cada um de nós e vai dizer: venha, entre na mansão celestial, porque você foi misericordioso, porque você não exerceu justiça com as próprias mãos, você não construiu lápides, túmulos no seu coração. Venha. O lugar de vida, a árvore da vida, não é para aqueles que abrigam a morte no seu coração. A árvore da vida é para aqueles que através do perdão fizeram vida fluir, fizeram vida nascer, fizeram vida progredir. Assim nós choramos, Pai, e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Preciso de ti.